Olá, patriotas, eu sou Cláudio Costa e esse é o canal Em Terra de Cego. Esse vídeo é para dar um esclarecimento maior sobre uma colocação que o general Mourão fez recentemente acerca de dizer que a maioria do exército do narcotráfico é composto por jovens que foram criados em lares com mães solteiras. O mal-estar que essa colocação provoca, porque parece que ele está falando mal das mães solteiras e não é exatamente disso que se trata. Primeiro nós temos que ver se ele está falando de fatos, tá? Barack Obama, alguns anos atrás, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o queridinho da esquerda norte-americana e brasileira, disse o seguinte, que jovens criados em lares sem pai têm 5 vezes mais chance de não terminar os estudos, 9 vezes mais chance de não conseguir um emprego e 20 vezes mais chances de parar num presídio. Isso são fatos, tá? Agora a questão é de quem é a culpa. A culpa com certeza não é da mãe solteira, tá bom? Quando a gente está tratando, isso daí é minha experiência de psiquiatra, que alguém leva um drogadicto para o tratamento, para largar as drogas, para não dizer que é 100% das vezes, 90% das vezes é a mãe. Quando não é a mãe, é uma outra figura feminina, normalmente a esposa ou uma namorada. Dificilmente aparece um pai no consultório. Então, quem visita os filhos na cadeia são as mulheres, tá? Então ninguém está botando a culpa na mãe. As mães fazem a sua parte. O negócio que é o seguinte, mãe é mãe, mas não é Deus. Tem um elemento constitucional da psique do jovem que tem que ser feito por uma figura paterna, tá? Então eu falo isso como psicanalista, como quem teve formação em psicanálise. A criança ela nasce com uma fantasia que para constituir aquilo, transformar aquilo em realidade, ela já vem com uma expectativa de que ela vai ver uma figura materna e uma paterna ali na frente. Então ela vai começar a reagir com essa expectativa que ela já traz na hora de nascer. Quando falta a figura paterna, fica meio difícil dela se constituir. Ela até pode, mas há uma dificuldade maior, tá? Então é isso que acontece. Agora, também não adianta você ter um pai dentro de casa e não ser um pai bom. Porque a questão não é ter um pênis a mais dentro de casa. Tem que ter um pai. Então um pai é um pai bom. O que é um pai bom? Um pai bom, ele tem não só autoridade, porque a autoridade não é violência. A autoridade é outra coisa. Você não precisa bater na criança, você só com teu olhar e com tom de voz, ela já entende que ela está numa situação perigosa. Basta isso. Principalmente se isso daí for feito por um homem. Mas também você tem que dar o exemplo para a criança. Você tem que dar o exemplo do que é um homem. Então, se a mulher dá um exemplo do que é uma mulher e o homem dá um exemplo do que é um homem, a criança está bem constituída. Se ela está bem constituída, você pode ter uma garantia maior de que o seu filho vai estudar, não por causa que o colégio é bom ou é ruim, mas porque ele quer estudar. Ele não vai se meter no mercado de drogas, não é por causa da polícia que repreende, nem por causa da propaganda da televisão que diz para não usar drogas, é porque ele não quer usar drogas, tá certo? Então, se você quiser diminuir a violência, você vai ter que diminuir o tráfico de drogas. Para diminuir o tráfico de drogas, você tem que diminuir o número de pessoas que querem usar drogas. E só dá para você fazer isso, não adianta você tirar o traficante. Ou porque você prendeu, abateu ou reinseriu na sociedade, não adianta, porque quando você tira esse cara daqui, aparece outro. Por quê? Porque tem usuário aqui. Então o mercado continua. Então nós temos que diminuir o mercado de drogas. E quem é que vai fazer isso? A família bem constituída. Então, tá faltando pai? Deveria ter pai nessa situação. Uma outra coisa que a Vera Magalhães tentou colocar ali, que eu tenho que fazer um contraponto, é o seguinte, ela dizendo que se essa situação gerada pelas mães solteiras, a culpa é dos pais que estavam ausentes. Em tese, sim. Isso quando o pai abandona o lar. Então ela está certa. Só que nem sempre a mãe é solteira porque o pai abandonou o lar. Às vezes a mãe se retira do lar ou expulsa o pai para ficar com a pensão e ficar com o filho. O pai se torna descartável hoje em dia. Quando está enchendo muito o saco, a mulher se interessa em ficar com a pensão, mas a parte chata que é aturar o homem, ela dispensa, Então esse negócio do abandono, dos pais abandonarem o lar, é um fenômeno mais comum nas periferias, nos setores mais humildes da sociedade. Na classe média, o que mais acontece é a mãe, ou pelo menos se não é o que mais acontece, é o que acontece metade das vezes. É a mãe que se retira e fica com o filho achando que isso daí vai ser o suficiente, tá bom? Gostou? Deixa uma curtida aí, divulga o vídeo que a gente agradece.